Olá, aluno, seja muito bem-vindo a essa terceira unidade da disciplina de Gestão do Conhecimento. Sou a professora Mônica e hoje estamos aqui, nessa unidade, na unidade 3, para trabalhar o tema, dentro dessa disciplina de Gestão do Conhecimento. O tema desse nosso encontro será a implantação da gestão do conhecimento. Então, nós já vimos aí ao longo dos nossos dois primeiros encontros acerca do que é o conhecimento, os tipos de conhecimento que nós podemos ter nessa relação com a organização, pensando sempre na construção do conhecimento dentro desse contexto organizacional. E para isso nós trabalhamos então o conhecimento tácito, o conhecimento explícito. Nós também, você pôde entender a diferença de dado, informação e conhecimento. E agora a gente vai pensar como que a gente pode implantar, a gestão do conhecimento dentro da organização. Então, por isso, a gente vai aqui conhecer alguns modelos, falar de algumas estruturas, falar aí de algumas escalas. Então, são ferramentas que possibilitam a gente pensar mais ainda nessa aplicação prática da gestão do conhecimento. Porque quando a gente fala de gestão, nós estamos também falando desses modelos, quais são os modelos conceituais, que a gente pode aí pensar para implementar, para implantar esse tipo de gestão dentro da organização. E também você vai poder refletir que a gestão do conhecimento, assim como as outras áreas da gestão, nós sempre temos que pensar na adaptação às necessidades de cada organização. Então, se nós temos uma organização, se nós temos pessoas trabalhando, é sempre possível fazer esse gerenciamento. Obviamente que ele vai ser diferente, dependendo da estrutura da organização e do contexto que essa organização está também, porque a gente já viu que a gestão do conhecimento, a criação do conhecimento, ela tem uma relação com esse ambiente interno da organização, com a estrutura, com as pessoas que ali trabalham, mas também com o ambiente externo, ela sofre influência do contexto externo também. Então, nós vamos aqui tratar desses aspectos. Por isso, eu convido você, aluno, ali no quadro, a gente vai passar rapidamente aqui pelo resumo que você tem aí, mas nós vamos então para a contextualização desse nosso encontro da teleaula. Então, quais são os temas principais aqui que nós vamos abordar nesse nosso encontro? Bom, como eu já havia mencionado, nós vamos falar a respeito dos modelos de gestão do conhecimento. E para isso a gente vai conhecer alguns teóricos que trabalharam em cima disso, que desenvolveram então conceitos e teorias acerca de como que a gente pode gerenciar o conhecimento dentro do contexto organizacional. Voltando então nesse quadro também, nós vamos tratar dos fatores estratégicos e daí nós vamos ali refletir, será que a estratégia, ela tem uma relação com a gestão do conhecimento? Que relação que é essa, a gestão estratégica, a definição da estratégia organizacional. Nesse quadro ainda, um outro aspecto importante é a cultura organizacional e gestão do conhecimento. Nós vamos falar da relação entre esses dois conceitos também. E, por fim, aqui a implantação da gestão do conhecimento que vai estar permeando todo esse contexto dessa unidade, porque é justamente ela que dá o nome a essa unidade. Então, tudo isso que a gente vai ver aqui, que é os modelos de gestão do conhecimento, os fatores estratégicos, a relação da cultura organizacional com a gestão do conhecimento, tudo isso tem uma relação com essa implantação da gestão do conhecimento. Bom, então contextualizando ainda esse nosso encontro, voltando ali no quadro, nós vamos entender como que a gestão do conhecimento, ela proporciona benefícios aos negócios de uma organização. Então, que benefícios que ela pode proporcionar à organização? E para isso, a gente vai conhecer esses processos de implantação. Entender os diferentes modelos, porque para esse processo de implantação a gente pode se basear em alguns modelos desenvolvidos por esses teóricos, esses pesquisadores desse campo, e também identificar o grau de maturidade da gestão do conhecimento dentro do contexto organizacional. Você vai aí, saber, vai tomar conhecimento disso, que existem alguns graus a serem alcançados, algumas escalas. Utilizar também os fatores estratégicos na gestão do conhecimento e refletir muito sobre essa questão aqui, Será que a cultura organizacional ela tem influência na gestão do conhecimento? Provavelmente você já deve ter estudado algo acerca da cultura organizacional. Nós vamos aqui retomar essa temática, porque quando nós falamos aí de gestão de pessoas, nós estamos sempre
também tratando, né, e a cultura organizacional ela vai estar sempre ali presente, vai ser algo que nós devemos sempre lidar, né, e pensar, levar em consideração, né, considerar a importância da cultura, sempre que nós trabalhamos com a questão da gestão, que envolve, né, as pessoas dentro da organização. Então, nós vamos também falar dessa relação com a gestão do conhecimento. E como você também já deve estar acostumado, a gente vai trazer aqui também um pouco da contextualização da nossa situação geradora de aprendizagem dessa unidade, que é de uma lavanderia, né, uma lavanderia que atende aí hospitais, hotéis, né, uma lavanderia que é uma prestadora de serviço. E a gente então vai também ali utilizar essa situação geradora de aprendizagem para poder fazer essa relação com a prática profissional, né, porque nós temos aqui algo que a gente está trabalhando desde o nosso primeiro encontro, que é o conhecimento, que é algo tão intangível, né, como a gente disse, que a gente não consegue visualizar assim diretamente, né, quando a gente chega, por exemplo, no ambiente da organização. Então, é muito importante que a gente saia um pouco desse campo abstrato, somente da teorização e dos conceitos, e que a gente possa, então, colocar isso dentro desse ambiente, né, de uma empresa mesmo, ali no dia a dia da prática profissional. Então, para isso, a gente se vale dessas situações geradoras de aprendizagem. E a gente vai também acompanhar ela aqui ao longo dessa unidade. Bom, e nós vamos começar, né, essa unidade trabalhando os modelos da gestão do conhecimento, falando a respeito desses modelos. Então, ali no quadro, então, modelos de gestão do conhecimento. Para isso, né, vamos pensar no que são modelos, né? O que são esses modelos, o que a gente vai entender aqui, nesse contexto dessa unidade, como modelo. Então, vamos ali no quadro novamente. Nós vamos utilizar aqui essa conceituação do Alves, né, que está ali no seu livro texto da disciplina, e ele vai dizer o seguinte, que modelos são construções intelectuais, são palpites, são apostas baseados na crença de que existe uma relação de analogia entre aquilo que conhecemos e aquilo que desejamos. Então, a analogia é uma semelhança, né? E a gente vai usar aí, então, esses modelos que são construções sobre a realidade, né, que a gente vai relacionando, vai fazendo uma analogia com as teorias e com os conceitos. Então, esses modelos, eles nos ajudam, como eu disse, a sair um pouco desse campo somente da abstração, né, e poder construir algo com ele mais concreto, mais palpável, que a gente possa aplicar na realidade. Voltando nesse quadro, as suas funções, né, as funções dos modelos, aqui quando a gente pensa na organização, e aqui mais particularmente na gestão do conhecimento, é justamente organizar, predizer, medir, né? Então, os modelos, eles são instrumentos que nos permitem pensar se o que a gente está fazendo está próximo ou não daquilo que a gente pretende, né? Então, ele dá uma orientação, né? Ele organiza, ele ajuda a gente a predizer, ele ajuda a gente a medir, né? E a medição, sempre na área da gestão, ela é muito importante, porque ela vai nos permitir avaliar, né? Quando a gente mede, a gente tem uma medida ali que dá para a gente uma possibilidade de avaliação. Será que aquilo que a gente está fazendo, né, onde nós estamos agora, é onde nós gostaríamos de estar, aquilo que nós estamos fazendo dentro da organização está dando o resultado que a gente esperava? Então, se a gente consegue medir, a gente consegue também analisar essas informações. Então, ali no quadro ainda, o termo gestão do conhecimento acaba abrigando uma grande variedade de modelos para gerir estrategicamente o conhecimento nas organizações. Então, nós vamos aqui conhecer alguns desses modelos. Então, esse termo gestão do conhecimento tem muitos modelos, né, que podem ser aplicados quando a gente pensa no gerenciamento, né, do conhecimento dentro do campo organizacional. Então, os modelos eles nos ajudam bastante. E nós vamos também, para falar, né, desse gerenciamento do conhecimento, e até mesmo, né, para que a gente possa pensar na aplicação desses modelos, conhecer os modelos e pensar na aplicação deles, nós vamos também fazer uma distinção e conhecer aqui essa diferença, né, e entender essa diferença do que é gestão da informação e o que é gestão do conhecimento. Você se recorda que nas unidades passadas, nós trabalhamos com essa diferença entre dado, entre informação e entre conhecimento,
que o dado é um pedaço lá do conhecimento, né? E ele, então, é uma informação ali, é um dado isolado, né? A gente pode falar até mesmo de informação, mas ela ainda não é uma informação, né? Porque ela é um dado isolado. Ela vai se transformar, o dado ele vai se transformar na informação quando nós, então, submetemos ele a algum processo lógico, né? Mas a informação ainda não é conhecimento. Ela tem uma relação com conhecimento, mas ela sozinha ainda não é o conhecimento. Então, a gente também falou disso, que para transformar dado em informação em conhecimento, nós precisamos, né, da inteligência humana. A gente pode até programar uma máquina, utilizar a tecnologia de informação para fazer esse trabalho, mas é o homem, né, que vai parametrizar, que vai programar essa máquina para agilizar esse processo para ele. Então, nós temos sempre a intervenção das pessoas nesse sentido. E ainda mais para transformar a informação em conhecimento, né? Então, nós vamos aqui falar dessas diferenças e falar do que é a gestão da informação, o que envolve a gestão da informação e o que envolve a gestão do conhecimento. Então, vamos lá no quadro. Bom, então qual que é a diferença, né, que existe aí, qual a relação que existe entre essas duas, né, a gestão da informação e a gestão do conhecimento? Bom, a gestão da informação, ela então diz respeito aqui a um conjunto de estratégias que visa identificar as necessidades informacionais. Bom, então são conjuntos de estratégias que a organização ela pode ter para ela identificar, ela vai tratar disso, né, a gestão da informação. Para identificar quais são essas necessidades de informação que eu preciso. Então, como que eu vou pegar aquele dado que eu tenho lá registrado e vou transformar numa informação? Qual que é essa necessidade, né? Que tipo de processo lógico que eu vou submeter esses dados para que eles se transformem numa informação que seja necessária, que seja importante, né? A gente viu lá o exemplo, por exemplo, das vendas, né, em uma empresa, então eu posso registrar lá a data, eu posso registrar o valor, eu posso registrar o item, então isso são dados. Bom, para a minha empresa, a necessidade de informação da minha empresa, né, estrategicamente é importante que eu saiba, por exemplo, quanto que o cliente ele gasta em média quando ele entra na empresa, né, quando ele vai, quantas pessoas entram na empresa e quantas que são aquelas que realmente consomem, que gastam. Então, aí eu já estou dando um tratamento, né, lógico para aquele dado, ele já está se transformando numa informação. Então, a gestão da informação, eu vou me preocupar também em identificar quais são essas informações estratégicas, necessárias, né, para a minha organização. Voltando, então, nesse quadro, também na gestão da informação, nós vamos mapear esses fluxos formais, né, de informação, de dados, de informação. Quais são esses fluxos, né, formais? Então, se a gente pensa na loja, como que eu vou registrar isso? Por exemplo, quantas pessoas entraram dentro do meu estabelecimento? Como que eu consigo fazer e registrar essa informação para depois, esse dado, né, para depois transformar ele numa informação? Então, esse fluxo informacional também, eu vou mapear ele dentro da organização na gestão da informação. Voltando ali, coletar, né? Então diz respeito aqui, olha, coletar, selecionar, filtrar, tratar, analisar, organizar, armazenar, compartilhar informações. E perceba que ele, então, aqui nós vamos trabalhar com conhecimento explícito. Lembra do conhecimento explícito? Né? O conhecimento explícito é aquele que, de alguma maneira, eu consigo compartilhar. Então, se esse dado está registrado, eu consigo transformar ele numa informação, ele tem alguma base ali de registro, né? E eu posso, então, compartilhar, eu posso explicitar ele, né? Então, ele está registrado de alguma forma externamente, não está só na cabeça das pessoas, né? Ele está ali em algum tipo de base, né? Que pode ser, como a gente diz lá, tecnologia, pode ser tecnologia de informação, né? Pode ser lá um computador, um sistema, mas pode ser uma caderneta, né? Pode ser qualquer tipo de tecnologia ali que seja adequada àquela organização e viável a ela, né? Bom, então, lá no quadro, novamente, nós vamos falar da gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento, a gente pode entender ela como um conjunto de estratégias para criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento. Então, esses ativos de conhecimento são a capacidade, né, os talentos das pessoas. Então, perceba que ele é mais intangível, né?
Mapear também esses fluxos informacionais, né, dentro da organização, não mais só fluxos formais, mas informacionais, desenvolver competências e habilidade ao negócio, e ele está mais aqui relacionado com conhecimento tácito. Então, a gestão do conhecimento, ela vai envolver também, por isso importante essa distinção, né, para a gente ali perceber que não é somente uma gestão da informação, mas é a gestão do conhecimento, né, daquilo que não está somente explícito ali, mas que está também nas pessoas que trabalham dentro dessa organização. Então, na capacidade dela, nos talentos, né, dessas pessoas, e que diz respeito a essa possibilidade, né, esse potencial que existe dentro da organização de transformar a informação em conhecimento. Tá? Então, como gerenciar isso? Não é simplesmente, não é somente ali organizar dados, né? Organizar informações, fazer relatórios, não. É além disso. Para a gente fazer a gestão do conhecimento, a gente precisa da gestão da informação, porque a gente vai ver que para ter gestão do conhecimento eu preciso ter algum tipo de registro de informação dentro da organização também. Isso é muito importante, tá? Esses dados, essas informações. E para tanto, né, para que a gente possa aqui falar como então que a gente faz isso, a gente vai se servir dos modelos, né, dos modelos de gestão do conhecimento, nós vamos se servir dessas construções, desses teóricos, pesquisadores que foram sistematizando essa forma, né, de trabalhar com algo que é tão abstrato, tão impalpável dentro da organização, para deixar isso um pouco mais concreto, para que a gente possa perceber como que a gente pode fazer isso em qualquer contexto. Então, nós vamos ali no quadro falar primeiramente, para frente aqui, né? Falar primeiramente da escala do conhecimento e os 4 graus de maturidade da gestão do conhecimento. Então, esses 4 graus de maturidade da gestão do conhecimento, essa escala do conhecimento, ela nos dá um parâmetro, né, uma base ali, para a gente poder fazer uma análise, muitas vezes poder fazer um diagnóstico na organização, pensando assim, aonde que nós estamos? Será que nós fazemos aqui o gerenciamento do conhecimento? Em que grau ali de maturidade nós estamos? Como que a gente pode, então, trabalhar para alcançar, né, realmente esse degrau que diz respeito à gestão do conhecimento? Então, voltando no quadro, quais são esses 4 graus? Né? Aqui, o primeiro grau são as soluções de TI, o segundo, as soluções individuais específicas, o terceiro, organizações do conhecimento profissional e gestão empresarial orientada ao conhecimento. Essa escala do conhecimento, os 4 graus de maturidade, foi desenvolvido, né, por esse teórico que é o North. Bom, então aqui a gente vai ter, nas soluções de TI, nós vamos ter os signos e os dados, tá? Então, nesse grau aqui, né? Então, o que isso significa? Né? Que a gente pode até ter dentro dessa organização, ele está nesse primeiro grau, é onde, então, essa organização, ela já dispõe de algumas soluções de tecnologia de informação que auxiliam ela aí a registrar os dados. Então, ela já tem algo ali, né? Mas isso ainda não é a gestão do conhecimento. Bom, voltando lá no quadro, ela pode, então, estar num outro grau, né, que são as soluções individuais específicas. Perceba que aqui a gente já tem a transformação de dado em informação. Então, eu tenho aqui, né, eu agrego significado a esses dados. Por que eu agrego significado? Porque eu vou, então, aplicar uma lógica, lembra lá da lógica? Então, olha, eu não tenho mais somente o dado lá da data da venda, do valor da venda, mas eu tenho um significado, né? Eu tenho assim, olha, quanto que as pessoas que entraram dentro da loja consumiram em valor, em média, né? Então, isso já me dá um significado para aqueles dados que estavam ali somente registrados isoladamente. Então, eu já alcancei um outro degrau aqui dentro dessa escala de maturidade. Voltando no quadro, porque muitas vezes as empresas elas até têm esses dados registrados, mas não sabem o que fazer com eles. Então, né, aqui já é um degrau a mais que a empresa vai percorrer. Mas ela então pode também passar desse degrau para um outro grau de maturidade, que é as organizações do conhecimento profissional.
Então, eu transformar a informação em conhecimento, né? Então, tenho as organizações do conhecimento profissional, quando as ideias podem criar novos conhecimentos. Então, aqui a gente vai ter o conhecimento, né? O conhecimento somado ao contexto, às experiências, à perspectiva, ele vai dando uma forma, né, da gente ali saber fazer. Esse saber fazer, ele aqui está somado à aplicação. Eu vou pegar, então, essas informações e elas vão se transformar, porque eu vou fazer uma análise delas, eu vou interpretar e eu vou, então, somando ao contexto da minha organização, mais as experiências, as perspectivas que eu tenho dentro daquele contexto organizacional, eu vou construindo uma maneira de fazer, né? E de um saber fazer. Então, isso vai gerar o quê? Uma aplicação naquele contexto. Então, olha, perceba que não é somente mais o dado isolado, nem somente a informação, mas isso já se transformou num conhecimento que está fazendo com que eu altere a minha realidade, né? Que eu altere a minha maneira de executar o trabalho. Voltando no quadro, um outro grau, então, seria a gestão empresarial orientada para o conhecimento. Tá? Então, esse seria o quarto grau, aonde eu vou ter questões como a atuação, as competências e a capacidade competitiva. Então, aqui, essa atuação diz respeito, né, à motivação, somada a uma atuação correta, que vai me dar o quê? Uma singularidade, ser o melhor que o resto. Então, quando a gente fala dessa capacidade competitiva, que o conhecimento ele pode gerar para a organização, né, quando ele é gerenciado, é justamente essa melhor maneira de realizar o trabalho, essa melhor maneira, melhor do que os meus concorrentes, melhor para o meu cliente, melhor no mercado. Então, isso vai me diferenciando do resto. E esse conhecimento, aqui quando a gente fala das organizações, é um conhecimento que vai estar muito relacionado com a prática, ele não está separado, né? Não é o que eu vou aprender fora da prática para depois levar lá. Não, ele está acontecendo ali o tempo todo junto. E por isso que a gente tem que criar esses mecanismos, né, essas ferramentas de gerenciamento, para que a gente não perca isso que é tão rico dentro das organizações, que é gerado pelas pessoas, que é essa possibilidade de utilização desse capital intelectual, da capacidade inventiva, criativa das pessoas. Então, é uma maneira de sistematizar, de incorporar isso dentro da gestão da empresa. Então, esses modelos, eles ajudam a gente a pensar como fazer isso, né? Analisando o contexto dessa organização, percebendo, né, o nível ali de maturidade onde ela está, e daí também pensando o que pode ser feito para ir mais à frente, né? Seguir adiante. Bom, então nós vamos conhecer um outro modelo, vamos lá no quadro, que é um modelo que é conhecido como modelo genérico de gestão do conhecimento, tá? Apropriado, né, e aqui também, olha, é apropriado para todas as organizações. E ele está baseado em 2 pontos. O primeiro ponto são os processos de gestão do conhecimento, tá? Então, esse modelo genérico, ele também nos auxilia a pensar assim, como que nós podemos, novamente, o que está envolvido aí na gestão do conhecimento? Como que nós podemos pensar na estruturação, na organização dessa gestão dentro da empresa? Voltando, então, ali no quadro, os processos de gestão do conhecimento, que é esse primeiro ponto, eles são processos básicos, são 7 processos. Eles começam aqui na identificação, né? Depois, quando a gente pensa aqui no conhecimento organizacional, tá? Na captura, então eu vou identificar, vou capturar, vou fazer uma seleção e validação, uma organização e armazenagem, o compartilhamento, a aplicação e a criação. Então, percebo que ele tem ali aspectos semelhantes, por exemplo, do grau de maturidade, né? Então, são aspectos que a gente vai estar sempre vendo ali em relação, está sempre encontrando, né, essas denominações quando a gente fala da gestão do conhecimento. Então, por exemplo, a identificação, né, de quais são aí as informações, os dados, né, que são importantes para a organização, que eu preciso identificar para que eu possa trabalhar com eles. Depois, né, da identificação vem a captura. Como é que eu posso capturar? Lembra lá que eu falei, olha, como que eu posso capturar, por exemplo, a informação, né, esse dado ainda, de quantas pessoas entram dentro da minha loja? Tá? Como que eu vou registrar, como que eu vou capturar isso?
Então, isso é um exemplo. A seleção e validação, né? Como que eu vou selecionar e validar esses dados? Depois, como que eu vou organizar e armazenar? Essa organização já ali a gente pode pensar na transformação desse dado numa informação, né? Como que eu vou armazenar, que base, né, que eu vou utilizar, se eu vou utilizar uma tecnologia e um sistema, né? Se eu vou utilizar o registro lá manual, tá? Então, tudo isso né, uma maneira também que eu tenho ali que pensar nesses processos. Um outro depois é o compartilhamento, como que eu vou transformar isso, então, nesse conhecimento explícito, como que eu vou aplicar e depois criar, né? Então, como a gente viu ali no último degrau lá da maturidade, é justamente eu poder criar. Voltando nesse quadro, nós temos também um outro ponto, que seriam os facilitadores. O segundo ponto aqui são os fatores que podem facilitar a geração do conhecimento, né? Esses fatores, eles são, então, a liderança, a cultura da empresa, olha a cultura aqui aparecendo, né? A tecnologia e a medição e recompensa. Então, como que eu vou medir os efeitos disso e recompensar, né? E também recompensar, por exemplo, as pessoas que estão envolvidas, né, na criação e na geração desse conhecimento. Então, são questões ali importantes que devem ser levadas em consideração dentro desse modelo de gestão do conhecimento. Bom, no próximo quadro, ainda falando aí da gestão do conhecimento nas organizações, ela pode ser implantada em todos os tamanhos, né, ou setores de negócios organizacionais, e o processo da gestão de informação, ele antecede os processos de gestão do conhecimento. Então, ele começa aqui, né, na identificação e mapeamento, depois, né, eu vou construir e sustentar, né, esse conhecimento e descartar e despojar aquilo que não vai servir. Então, o conhecimento, ele está aqui no meio, né? E eu vou ter aqui, então, várias ações, né, que eu preciso fazer em relação a essa gestão. Então, está envolvido o obter e adquirir, distribuir e partilhar, utilizar e aplicar, aprender e criar e contribuir, ok? Então, pensando também, né, a gente pode aqui refletir como que a gente poderia pegar, então, essas informações, todos esses conhecimentos aqui adquiridos a respeito da gestão do conhecimento e pensar nele na realidade prática profissional. Como que a gente pode verificar, como que a gente utilizaria isso numa realidade prática profissional. Para isso, a gente vai usar a situação geradora de aprendizagem dessa unidade, que é a da lavanderia. Então, ali no quadro da lavanderia hospitalar, né, então, uma lavanderia hospitalar. E o que acontece nessa lavanderia? É uma unidade de processamento de serviços de saúde para o segmento hospitalar. Então, a lavanderia que atende os hospitais, ela presta um serviço, né? E é um serviço de saúde, porque ela vai higienizar, vai lavar todos, né, os materiais que um hospital utiliza. E a missão dela é garantir os serviços de qualidade, confiabilidade, superando as expectativas dos clientes. A empresa segue as diretrizes da Anvisa, então ela já tem ali um arcabouço de conhecimento já explícito, formalizado, né, que é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, porque ela trabalha ali, né, com serviço de saúde, então ela deve seguir essa lei, né, seguir ali as diretrizes. E ela tem uma estrutura com 23 funcionários, trabalhando em 2 turnos, lavam e esterilizam 900 quilos de roupa diariamente, e os trabalhadores dessa organização então, têm a idade entre 23 e 48 anos. Bom, a lavanderia dessa nossa situação geradora de aprendizagem, ela quer se diferenciar das demais e alcançar uma capacidade competitiva. E, para isso, ela quer utilizar a gestão do conhecimento, né, para poder gerar esse diferencial competitivo. Perceba que ela trabalha com prestação de serviço. A prestação de serviço, diferente da venda de um produto, por exemplo, né, o produto a gente pode perceber esse diferencial, né, no próprio produto. Ah, ele tem lá uma tecnologia, né, de fabricação diferente, uma qualidade, o material dele, né, mas o serviço,
como que a gente vai perceber esse diferencial? Ele tem muita relação na maneira como a gente executa o serviço, ele tem muita relação com o conhecimento que é aplicado ali para a realização desse serviço. Então, a empresa ela está ali atenta a isso, né? Que esse diferencial dela em relação ao concorrente pode estar muito baseado ali nas pessoas, né? E na maneira como as pessoas realizam o trabalho e na forma como elas podem criar um conhecimento que diferencie ela do concorrente. Então, voltando no quadro, para isso, né, a lavanderia, ela está preocupada e ela precisa também identificar que grau de maturidade na gestão do conhecimento ela vai precisar ultrapassar. Será que ela trata a gestão da informação? Né? Então, é algo que ela precisa responder. Ela tem esse gerenciamento das informações? Quais seriam as mudanças necessárias para se transformar em gestão do conhecimento? Então, ela já tem, né, algo ali que direciona o trabalho dela, que são as diretrizes da Anvisa, né, mas será que isso pode ser transformado em conhecimento? Né? Em que modelo de processos para gerir conhecimento ela precisará pensar? E os modelos de gestão, quais são os processos que a lavanderia já possui? Mapear esses processos, identificar as necessidades, né, de informação que são estratégicas ali para ela, tá? Então, isso é muito importante. Bom, então lá no quadro, a lavanderia, ela segue o manual proposto pela Anvisa, que contém um conhecimento explícito. Mas e o conhecimento tácito? Será que eles estão ali utilizando esses conhecimentos? Na gestão do conhecimento, há a intenção e formalização desse conhecimento. Então, as tecnologias de informação e comunicação, elas podem contribuir para o seu armazenamento e compartilhamento, mas não somente, mas não para a criação dele, né? Para a criação, a gente vai precisar de outros espaços, né, como a gente viu nas unidades anteriores, que são os BAs, né, esses espaços que são físicos, que são virtuais. Embora a lavanderia ela siga a orientação da Anvisa, ela tem os seus próprios processos para alcançar os seus objetivos de prestação de serviço, né? Ela tem essa maneira dela de executar o serviço. Então, a Anvisa ela dá diretrizes, mas a organização ela tem um certo grau de liberdade, né, para realizar os seus processos. E isso é feito através das pessoas, então uma maneira de fazer das pessoas. Bom, então a gente chegou aqui, né, nesse ponto onde nós já vimos os modelos, nós então já pensamos aí que dentro, por exemplo, de um contexto como esse da lavanderia, a gente pode aplicar, né, já poderia pensar, olha, então como que a gente poderia fazer uma análise dessa empresa? E eu acredito que talvez você tenha ali algumas dúvidas, que você gostaria de fazer algum comentário, até o ponto aqui em que nós chegamos. Então, vou abrir agora um espaço para perguntas. Bom, retomando, nós já temos algumas perguntas. Temos uma do Polo de Itajubá. Um abraço aí para o pessoal do Polo de Itajubá. Toda empresa, seja qual for seu tamanho, tem sua cultura organizacional. E ainda que ela não seja clara, é a partir dessa cultura que os colaboradores são orientados para a realização de suas tarefas? Sim. Foi bem colocado, assim, porque ainda que ela não esteja clara, né, mas existe, sempre vai existir, né, a cultura da organização, porque ela dá é nela que a gente vai perceber assim, esse jeito, né, a criação desse jeito de funcionar. E a gente vai falar um pouco mais a respeito da cultura também aqui ao longo desse nosso encontro. A aluna Juliana, lá do Polo de Marabá, lá no Pará, um abraço, Juliana, um abraço para o pessoal aí do Polo de Marabá.
Ela pergunta o seguinte: podemos dizer que conhecimento é um conjunto de dados que, quando armazenados de forma ordenada na memória, se transformam em saberes, que, se armazenados de forma organizada na memória, transformam-se em conhecimento. Legal, é isso mesmo. Então, os dados, né, que a gente vai armazenar e daí vai organizar eles, nessa organização a gente já está transformando ele vai ser transformado numa informação que é um saber. E daí, se a gente ainda, né, também armazenar, organizar, transformar ele se transforma num conhecimento, é isso mesmo. Podemos admitir, o pessoal de São Paulo, né, um abraço também para o pessoal de São Paulo, mandou uma pergunta. Podemos admitir que a gestão da informação está internamente integrada à gestão do conhecimento no caso da organização? Sim, e é muito importante a gestão da informação. Só que só a informação, só o dado, por si só, não traz conhecimento, como a gente já falou bastante. E é muito importante, né, que os gestores, eles entendam que isso que pode parecer, né, algo isolado, que às vezes dá trabalho, né, eu vou ficar lá registrando quantas pessoas entraram, vou ficar registrando todo dia quanto que eu vendi, né? Se eu não sei como utilizar isso, que a utilização é justamente essa transformação em informação e transformação em conhecimento. Se eu não sei como utilizar, isso não vai servir para nada, não vai gerar um diferencial e às vezes, né, o gestor ele acaba deixando isso de lado, porque ele não vê utilidade. E aquilo para ele só é uma questão de perder tempo, né? Ele está ali utilizando um tempo que ele poderia estar atendendo o cliente, fazendo alguma outra atividade que ele considera mais importante, mas porque ele justamente não percebe a importância disso. Então não é somente registrar, isso não vai se transformar, né, sozinho, só vai se transformar com a intervenção das pessoas, né? Só vai se transformar, essa transformação é sempre com essa intervenção humana, tá? Com esse processo que é um processo humano. Bom, então vamos seguir e começar a falar aqui dos fatores estratégicos. Então, esses fatores estratégicos, da importância dos fatores estratégicos dentro da gestão do conhecimento, que tem relação com isso que eu acabei de falar agora. Se não tiver ali uma estratégia, se não tiver um porquê, né, as pessoas acabam abandonando, elas vão fazer atividade somente por fazer. Bom, então, ali no próximo quadro, novamente, a gente pode aí utilizar, né, dos conhecimentos desenvolvidos por esses teóricos, dos conceitos que estão ali, para sistematizar, né, esses conhecimentos que a gente vai adquirindo com o nosso estudo. Então, esses fatores têm que estar alinhados ao contexto e aos objetivos da organização. Então, quais são esses 4 pilares de sustentação da gestão do conhecimento? Um pilar é a estratégia, o outro pilar é a estrutura, o outro a tecnologia e processos, e o quarto são as pessoas. Olha só, as pessoas, então, muito importante aqui. Então, não adianta somente eu ter uma estratégia, porque a estratégia é algo também, muitas vezes, conceitual, né? Ali algo que a gente vai formalizar, né, numa declaração. Mas ela precisa sair do papel, né? Ela precisa sair somente da ideia. Por isso que a gente precisa ter uma estrutura para colocar em prática a estratégia. Então, essa estrutura são os próprios recursos que eu vou ter dentro da empresa. Depois, eu também tenho um outro pilar, que é a tecnologia e os processos. Então, a tecnologia na sustentação da gestão do conhecimento. A tecnologia pode ser tecnologia de informação, mas se eu tenho uma empresa pequena, pode ser qualquer tecnologia que seja viável para mim naquele momento. Então, se eu tenho uma empresa muito pequena, não tenho um computador, não tenho essa capacidade, essa possibilidade, né, de utilizar uma tecnologia de informação, uma outra tecnologia pode ser viável. E o processo, né? Como é que eu vou fazer isso? Lembra que processo é um conjunto de atividades. Quais são as atividades que eu vou fazer para gerenciar o conhecimento dentro da minha organização? E isso só vai acontecer através das pessoas. Então, são os 4 pilares. Voltando nesse quadro, a estratégia é a determinação das metas e objetivos básicos e de longo prazo de uma empresa. Se eu não tenho estratégia, né, a estratégia ela vai me servir para quê? Para saber para onde que eu quero ir. Se eu não tenho uma estratégia definida, vai ficar muito difícil eu saber como utilizar essas informações para transformá-la em conhecimento. Lembra lá da lavanderia? Qual que é a estratégia dela, né? Se a gente retomar aqui, ela quer ser ali, ela quer criar um diferencial, né? Ela quer ser reconhecida ali como uma empresa, a missão dela é garantir serviços de qualidade, confiabilidade, superando as expectativas dos clientes. Então, ela tem ali uma meta, ela tem um objetivo, né, que ela quer alcançar. Então, isso vai direcionar as ações dela. Voltando no quadro,
E a adoção, então, de ações e alocação de recursos necessários para atingir esses objetivos. Mas, primeiro, eu tenho que definir quais são os meus objetivos. Por isso, a estratégia é muito importante quando a gente fala da gestão do conhecimento. A implantação da gestão do conhecimento representa a conscientização das pessoas a respeito do significado dos saberes úteis para a competitividade organizacional. É necessário ter estratégias claras, né, para que as pessoas elas possam entender qual que é o significado desses saberes. Por que eles são úteis? Né? Por que é útil? Aquilo que eu acabei de falar. Por que é útil eu registrar esses dados? Por que é útil eu gerar relatórios, né? Cruzar informações? Por que é útil depois eu analisar isso e transformar isso em um saber? Para que ele vai me servir? Ele só vai me servir se eu já tiver um objetivo estabelecido antes. E esse objetivo, né, estratégico aí, sabendo para onde que eu quero caminhar a partir disso. Então, isso vai me dar um direcionamento para as minhas ações. Então, eu não vou fazer aquela atividade somente por fazer, né, mas eu tenho ali um propósito com ela. E isso é muito importante, né? As pessoas precisam se conscientizar disso, né? Se conscientizar dessa importância. Bom, então, ali no próximo quadro, quando a gente fala da estruturação da gestão do conhecimento, como que a gente pode fazer isso dentro da organização? O que pode, né? Como que a gente pode se orientar, né, para estruturar? Então, para estruturar a gestão do conhecimento, o North, que é esse teórico, ele propõe que a organização responda 5 perguntas guia. Então, essas perguntas, né, podem ser respondidas pela organização para orientar ela na construção dessa estrutura da gestão do conhecimento. Acionistas, trabalhadores e investidores estão sensibilizados sobre a relevância do conhecimento? Tá? Então, essa é uma questão importante, porque se, né, principalmente o gestor, ele não estiver sensibilizado para a importância do conhecimento dentro da organização, dificilmente, né, ele vai conseguir implementar algo, implantar a gestão do conhecimento ali. Mas não é somente ele que precisa estar convencido, as pessoas que trabalham dentro da empresa também, né, porque a gente já viu que é através delas que isso vai acontecer. Voltando então no quadro, um outro aspecto importante, quais são os objetivos estratégicos, né, da empresa? Ele vai precisar responder essa questão. Por exemplo, pode ser liderança de produto, a questão da intimidade com o cliente, a produtividade e qualidade, quais são os objetivos estratégicos nas diferentes áreas da organização. Aí, a partir disso, eu posso mapear, definir os conhecimentos que a organização tem hoje, né? Aqui faltou um quê? Que a organização tem hoje e quais necessitará amanhã. Porque eu vou, então, identificar que competências que eu tenho hoje, que conhecimento que eu já tenho aqui dentro da minha empresa e o que eu vou precisar ter lá no futuro para conseguir concretizar essa minha missão. Né? Se a gente for pensar na lavanderia, o que ela precisa ter de conhecimento? Então, obviamente, cada organização vai pensar na sua área de atuação, né? Que tecnologias, o que aí vai ser exigido, por exemplo, de uma lavanderia hospitalar em relação ao tipo de material utilizado, a tecnologia que vai ser utilizada, em relação, por exemplo, à preservação do meio ambiente, a garantir, né, essa qualidade para um ambiente hospitalar também, né? No atendimento do cliente desse ambiente, né, do hospital, dos pacientes, da equipe que trabalha ali. Né? Então, o que é importante dentro desse contexto e qual o caminho, né, que está sendo, qual que são ali as estimativas, os cenários, as tendências futuras e que conhecimento que eu vou precisar ter dentro da minha organização para fazer frente a isso, para me manter sustentável no mercado e concretizando a minha missão. Voltando então no quadro, nós temos ainda mais 2 questões. Como tratar o conhecimento hoje? Né? Como que eu posso, então, diante disso, tratar o conhecimento hoje dentro da minha empresa e como se deve configurar a empresa que vai fazer com que ela tenha essa capacidade competitiva que seja incrementada agora e no futuro. Né? Então, como que eu vou configurar, como que eu vou estruturar fisicamente, né, com os equipamentos, né, mas também com uma estrutura de pessoas, de cargos, né, de competências necessárias para que ela também faça frente a essas questões que ela vai ter que enfrentar no futuro. Bom,
Então, ainda falando desse alinhamento, né, vamos lá no quadro, um alinhamento da estratégia de negócios à gestão do conhecimento. Outra forma de pensar nessa relação entre estratégia e conhecimento, esse alinhamento. As organizações, elas devem alinhar suas estratégias de negócios à gestão do conhecimento. Então, não pode ser separado, né? A gestão do conhecimento não pode estar desvinculado com a gestão estratégica. Para isso, esse autor, que é o acho que é assim que fala, propôs um modelo de formulação da estratégia de gestão do conhecimento alinhada à estratégia de negócio. E ele vai falar dessas fases, né? Então, ele fala que na fase 1, ele vai falar, então, da visão, a visão do negócio inclui o conhecimento, tá? Então, nessa fase 1, ele vai, então, falar a respeito disso, né? É uma questão que deve ser respondida. Esse gap, né? O gap é uma lacuna, uma falha. Qual que é o gap, né? Qual que ainda é uma falha, né, que pode existir aí no desempenho do negócio? Como o conhecimento pode fazer diferença, né? E também quais são aqui as alternativas para iniciativas de gestão do conhecimento, quais são os graus de ajuste e viabilidade e quais são os programas de gestão do conhecimento que eu posso aplicar. Se eu respondo sim aqui a primeira, né, então a visão de negócio inclui o conhecimento, eu já vou logo para a quarta. Tá? Então, se a visão do negócio ela inclui o conhecimento, eu vou aqui já para essa. Eu vou, então, me preocupar em quais são as alternativas para a iniciativa de gestão do conhecimento, quais são os graus de ajuste e viabilidade e quais são os programas de gestão do conhecimento que existem que eu posso implementar na minha empresa. Se eu ainda não tenho essa visão, né, do conhecimento, então eu vou me preocupar aqui em identificar essas duas outras questões. Tá? Então, esse é o alinhamento, né, esse modelo de alinhamento da estratégia de negócio, da estratégia à gestão do conhecimento. Bom, nós também podemos pensar aí quais são esses fatores críticos para o sucesso de uma gestão do conhecimento. Está ali no quadro. Bom, há fatores críticos de sucesso, que são chamados de FCS, para a implantação da gestão do conhecimento. Esses fatores, eles vão influenciar no sucesso ou no fracasso. Por exemplo, a liderança, a gestão da liderança, o apoio da alta administração, como eu falei, se a alta gestão da empresa, o dono da empresa, ele não está convencido dessa importância, então é muito difícil a gente fazer alguma coisa. A gestão do conhecimento com base na medição de desempenho, então esse é um outro fator crítico de sucesso, eu preciso ter formas de medir, formas de registrar esse desempenho. A tecnologia de informação também pode ser um outro fator crítico de sucesso, porque a tecnologia de informação, ela permite a gente trabalhar com um volume muito grande de informações, né? De uma forma muito mais rápida, muito mais ágil. Fatores motivacionais e recompensas podem ser outro fator crítico de sucesso para o quê? Para motivar as pessoas, para engajar as pessoas, né? Comprometê-las. A cultura organizacional, olha ela aqui de novo, a gente vai falar mais dela. Políticas, processos, atividades e procedimentos também são fatores críticos de sucesso, porque a gente tem que analisar para ver se eles estão contribuindo ou se eles estão impedindo, causando barreira, né, à gestão do conhecimento. A gente pode ter procedimentos que vão justamente ao contrário, processos que vão ao contrário, que dificultam, né, a gente trabalhar com essa gestão do conhecimento. Ali no próximo quadro, nós temos ainda alguns outros fatores aqui. Os programas de treinamento e desenvolvimento, eles podem tanto servir de apoio, aí muito importante, né, para ali estar preparando as pessoas, sensibilizando, a própria estratégia, as redes de especialistas e a gestão de pessoas. Todos os processos de gestão de pessoas, então a maneira como eu vou avaliar as pessoas, a maneira como eu vou treinar, a maneira como eu vou contratar, selecionar essas pessoas, né? Então tudo isso, já que o conhecimento ele é criado através das pessoas, a gestão, né, as políticas, as práticas de gestão do conhecimento, elas também devem estar alinhadas, né, a esse objetivo dentro da organização. Bom, nós chegamos aqui a mais uma etapa aqui, né, da nossa unidade. A gente já trabalhou esse aspecto, né, da estratégia. Antes da gente seguir para o próximo ponto, eu vou novamente abrir aí um espacinho para que vocês possam
fazer algum comentário ou esclarecer alguma dúvida que vocês tenham até esse momento, tá bom? Então, vamos lá, encaminhe que logo, logo eu volto. Bom, pessoal, voltando, nós temos uma pergunta do pessoal de Teixeira de Freitas. Um abraço, então, para o pessoal lá de Teixeira de Freitas. E a pergunta é a seguinte: no processo de aprendizagem, onde o conhecimento é algo novo, que altera a cultura das organizações, como gestor de RH, ele deve lidar com esse processo de mudança? O polo de Teixeira de Freitas, né? Olha só que legal, porque a gente vai falar desse processo de mudança daqui a pouco, né? Mas como que então o gestor deve lidar com esse processo de mudança? Com cautela, né? Com ali sabendo que a mudança é um processo, né? Então ela tem etapas a serem seguidas. Então, a gente vai falar um pouco disso também, quando a gente fala da implantação, né, da gestão do conhecimento, quais são esses cuidados que a gente precisa ter, quais são os passos que a gente pode dar aí na implementação disso. O pessoal de Goiás também está aqui fazendo uma pergunta. Então, um abraço também para o pessoal de Goiás. Uma empresa como a Cielo, que vem perdendo gradativamente espaço de mercado para outras entrantes, esse cenário poderia ser atribuído a uma gestão de conhecimento e informação defasada em relação à concorrência? Bom, assim, superficialmente, a gente não tem como saber se é isso que pode estar ali ocasionando essa perda de mercado. Mas, né, obviamente, se a gente fizesse uma análise na empresa, talvez a gente pudesse identificar como que a maneira como o conhecimento é gerido dentro da empresa, né, como é feita a gestão do conhecimento, qual que é o impacto, né, que ela pode ter aí, ou a influência que ela pode ter nessa perda de mercado, né? Então, eu acho que é algo importante, já que, né, é uma empresa prestadora de serviço. Então, talvez seja isso, né? Mas a gente não pode, porque, né, a gente está aí fazendo uma análise muito superficial. Então, a gente não pode afirmar, né, com certeza, mas a gente poderia pensar nisso, né? Como que a gente poderia, então, analisar se o gerenciamento do conhecimento ali dentro dessa organização está levando a isso, né? Qual que é a influência, né? Qual que é ali essa parcela de responsabilidade, né, dessa gestão do conhecimento ali no fracasso ou na perda de mercado. Muito legal a pergunta e eu acho que né, ali um fator importante e vocês já estão percebendo a relevância disso, né, para dentro da organização e estão até pensando, pô, será que não dava, né? Será que não é isso que está fazendo com que a empresa perca o mercado? Então, muito bacana. Vamos seguir, depois a gente vai ter mais espaço para interação. Vamos lá então. Lá no próximo quadro nós vamos começar a falar aqui da cultura organizacional, dessa relação entre a cultura organizacional e a gestão do conhecimento. E para falar disso, nós vamos abordar, né, um aspecto que vocês acabaram de perguntar aí, que é em relação à mudança. Bom, então, a gente está dizendo aqui, né, muitas vezes, de uma mudança mesmo dentro da organização, né, de uma maneira de gerenciar, uma maneira de lidar, né, com o conhecimento dentro da organização. Então, isso pressupõe um processo de mudança. Então, lá no próximo quadro, nós podemos aqui utilizar esse conhecimento que o Hotman e o Cooper trazem, mas que está baseado lá no Levin, no Kurt Lewin, né, o Kurt Lewin ele fala do processo de mudança nessas 3 etapas, né? Então,
é importante a gente falar, enfatizar de novo que a mudança é um processo, então nós temos etapas e que elas devem ser consideradas e devem ser tratadas com cuidado dentro da organização. Então, o processo de mudança, ele deve ser gerenciado, pois essa transformação implica em aprendizado de novas atitudes, de novos comportamentos. Isso também nos faz lembrar do que nós trabalhamos nas outras unidades a respeito das empresas, do processo dialético, né? Então, também, né, a gente poderia pensar nisso, porque naquele processo dialético também é um processo de mudança. Eu vou sair, né, de uma ideia e vou transformar isso em uma outra coisa. E muitas vezes eu saio, né, dessa ideia inicial ali, que eu já estou acostumado, já faço, né, das atividades que eu já faço, que eu já sei, que me traz segurança, né, porque eu já conheço aquilo que pode dar certo, aquilo que pode dar errado, e eu vou então ali me deparar com algo que às vezes pode ser somente diferente ou pode ser até mesmo o oposto, que pode ser algo paradoxal, como nós falamos, né? Então, por isso, ao se deparar, né, com algo que vai modificar o seu ambiente, modificar as suas relações, né, a sua maneira de funcionar ali dentro da organização, os indivíduos, obviamente, que eles vão ter uma certa resistência. Ninguém gosta, né, de ali sair de uma área que é confortável. Confortável até mesmo porque eu já sei o que dá certo, o que dá errado, já estou acostumado até, né, com aquilo que dá errado também. Então, é preciso passar por um processo de descongelamento. Então, ali no quadro, o Kurt Lewin ele vai falar, olha, a primeira etapa seria esse processo de descongelamento, onde eu vou me deparar com algo novo, com algo paradoxal, né? Então, é uma mudança, e nesse processo de descongelamento, nessa fase, é uma fase de sensibilização, né? De sensibilizar as pessoas do porquê que é importante a mudança, de trabalhar aumentando, né, as forças que podem propulsionar essa mudança, né, forças propulsoras para a mudança e reduzir essas forças restritivas. Então, isso cada organização vai pensar de que forma que ela pode fazer isso. O que poderia ser essa força restritiva? Às vezes, eu posso ter modelos, né, de gestão de pessoas que podem ali dificultar, né, modelos, por exemplo, de avaliação de desempenho, né? Então, eu preciso analisar, cada organização deve analisar o que pode, né, causar uma restrição ali para que as pessoas possam aderir a essas mudanças e o que pode, então, facilitar essa adesão. Então, eu tenho um processo de descongelamento, de convencimento das pessoas. Voltando no quadro, a próxima etapa é uma etapa de movimento. Essa etapa de movimento é uma etapa de aprendizagem. Então, eu vou incorporando, né, gradativamente aquelas ideias novas, aquela maneira nova de fazer, e depois eu vou ter o recongelamento, aonde eu vou ter já uma situação nova. Então, perceba que é parecido também, né, com as 3 fases lá da dialética, né, da síntese, da antítese e depois, novamente, ali da síntese no final. Então, da ideia, né, da antítese, da tese, da antítese e da síntese, tá? Então, a gente pode pensar também nessa relação. Bom, então, vamos falar da cultura, porque a cultura organizacional, ela vai ter uma influência ali, tanto nesse aspecto da modificação, das mudanças, né, quanto do gerenciamento do conhecimento. Por quê? Né? Porque a cultura organizacional, talvez vocês já tenham estudado a respeito dela, ela, de acordo com Schein, ela é composta por alguns elementos, né? Então, a cultura organizacional, ela tem esse paralelo, a gente poderia pensar, com a cultura de um povo, né? Porque ela envolve essa maneira de ser, essa maneira de funcionar, né? Aquilo que se acredita, as crenças, os valores, as cerimônias que acontecem dentro da organização, as comemorações, os rituais, os ritos, tudo isso tem uma relação, por exemplo, com o que se acredita, com o que se valoriza, né? Quais são aí os heróis, né? Aquelas pessoas que são consideradas, a história da organização, né? As narrativas de fracasso e de sucesso, as normas, né, dentro da organização que diz respeito, por exemplo, às políticas da empresa, né? Quais são, então, essas diretrizes que a empresa trabalha, os tabus, aquilo que não é dito, não é falado, que não pode ser mencionado, né? Então, tudo isso faz parte da cultura organizacional e muitas vezes, quando a gente vai
propor implantação de algum outro modelo de gestão, nós estamos trabalhando ali com a modificação de algo que está muito arraigado, que é algo que faz parte da cultura, do jeito de funcionar, das crenças, do que se acredita dentro da organização, do que se valoriza. Por isso, o cuidado na implantação, porque nós estamos falando também de lidar, então, com pessoas, né? Então, existe uma complexidade maior, não é somente programar uma máquina ali para ela começar a funcionar de um outro jeito. Bom, então, ali no próximo quadro, a cultura organizacional na gestão de pessoas, ela também, né, tem aí uma relação, qual que é então essa relação, né, da cultura e da gestão do conhecimento? Ela é voltada, né, a cultura organizacional voltada para a gestão do conhecimento, ela então está baseada na crença em gerir o ambiente, também as pessoas desejarem modificar esse ambiente, a crença de poder crescer individualmente como grupo, o respeito à diversidade, né? Então, esse respeito à diversidade é algo importante de estar na cultura organizacional para uma empresa que quer fazer a gestão do conhecimento, porque o conhecimento ele vem, né, do novo. Então, é preciso ter essa abertura não só para o diferente, mas para o novo, né? Essa abertura para a inovação. Então, isso deve ser algo valorizado, algo que se acredita dentro da organização. Voltando no quadro, e isso que se acredita vai estar expresso, né, nas atividades, nas políticas, nas práticas. A necessidade, então, de análise permanente. Um outro aspecto aqui é as relações de confiança, né? Então, a gente só ali vai poder, né, produzir alguma coisa, gerar conhecimento num ambiente que a gente confia. O compartilhamento do conhecimento, o investimento em tecnologias, o espaço aberto para diálogo, esse espaço físico da organização que permite, que proporciona, né, tanto o compartilhamento de conhecimento, o diálogo, né? Mas não só espaço físico, mas lembrando novamente das BAs, né? Que podem ser espaços virtuais aí de compartilhamento, a participação nas decisões, a importância das pessoas se sentirem partes, né, das decisões também que acontecem dentro da organização. Então, tudo isso vai fazendo parte dessa cultura organizacional, desse jeito de funcionar. Bom, mas as mudanças, como a gente viu, a partir, né, do que o Kurt Lewin coloca para a gente ali como processo de mudança, ele não é algo tão simples. E quando a gente fala na modificação da cultura organizacional, é algo ainda mais complicado, né, mais difícil, às vezes, que a gente não consegue num curto prazo. Então, essas coisas elas vão acontecendo ao longo do tempo. Bom, então, no próximo quadro, a gente pode tratar e entender um pouco disso a partir dessa pirâmide da mudança cultural. Nessa pirâmide, a gente aqui tem expresso, né, aqui em cima, logo no topo da pirâmide, aquilo que é mais fácil de modificar dentro da organização e num curto prazo. Então, é mais fácil a gente mudar um layout, a gente mudar a máquina, a gente mudar estrutura física. Quando a gente vai, né, aqui indo para a base da pirâmide, que a gente poderia pensar nessa base da cultura organizacional, isso fica mais difícil. É mais difícil, é um processo que vai acontecendo em longo prazo, porque a gente precisa considerar aquele processo de mudança. Então, as estratégias e sistemas e tecnologia e estrutura também é um pouco mais fácil. Agora, já um padrão de comportamento já é mais difícil. Os pressupostos básicos, né, o descongelamento disso, que são aquelas crenças, muitas vezes inconscientes, né, essa maneira de fazer, esse jeito de funcionar, isso é mais difícil, isso demora mais tempo para ser modificado. Não que ele seja impossível, mas ele demora mais tempo. Bom, então, ali no próximo quadro também nós temos um outro dado, né, que pode nos ajudar aqui a pensar nessas mudanças, né, dentro da organização, que são os 7 níveis da consciência pessoal e organizacional, tá? Então, o autor aqui, o Barrett, ele destaca o seguinte: a importância de pensar a união entre pessoa, né, pessoal e organizacional, pessoa e organização. O passo para um nível, né, então a gente tem aqui no nível mais básico, né, nós vamos ter aqui esses 3 elementos que dizem respeito às necessidades básicas das pessoas. Então, a necessidade de sobrevivência, de relacionamento e de autoestima. Daqui
para frente é possível, né, a transformação. Então, isso, né, que vai ser transformado dentro do ambiente organizacional. Então, passar para esses níveis superiores, trabalhar a questão da coesão interna, da coesão externa, e ele vai colocar que o nível lá maior é justamente essa motivação que a pessoa vai ter, então, de estar ali dentro de um processo onde ela se sente, né, servindo, né? Então, esse servir que ele coloca. Tá? Então, também é uma forma da gente poder entender ali os aspectos que vão estar relacionados ali, que vão estar envolvidos, né, quando a gente vai pensando nessas modificações e na mudança que a gente deve fazer dentro da organização no nível das pessoas, né, do jeito de funcionar dentro da organização para a valorização do conhecimento e da geração do conhecimento. A gente só consegue fazer isso através das pessoas e por isso tem que gerar esse envolvimento. Bom, então também a gente chegou aqui até esse ponto. Antes da gente passar para o ponto seguinte, novamente eu vou abrir um espaço para perguntas. Então, rapidinho, caminhe lá, que daqui a pouquinho eu volto. Bom, temos aqui uma pergunta do Polo de Itajubá, lá em Minas Gerais. Então, novamente, um abraço para o pessoal lá de Minas. É possível aplicar uma boa gestão de conhecimento em empresas públicas? Né, não tem por que não. Obviamente que a gente deve considerar que dentro de uma organização pública, muitas vezes a gente não tem tanta flexibilidade de modificação de algumas coisas, né, porque existe uma burocracia maior, mas isso não impede, né, que as pessoas possam pensar, refletir, gerar conhecimento a partir do trabalho que elas executam, né, e até mesmo influenciar essas mudanças que podem acontecer ali na maneira, né, de realizar o trabalho. Mas eu acredito que é possível sim, assim como é possível fazer o gerenciamento das pessoas também dentro de organizações públicas. Mas obrigado pela pergunta, né, muito interessante. Acho que a gente pode ir fazendo essa relação, já que a gente falou que né, isso a gente pode aplicar a gestão do conhecimento em qualquer tipo de organização. Bom, então vamos falar da implantação agora da gestão do conhecimento propriamente dito, né? E para isso a gente já vai passar ali para as fases, vamos lá, falar das fases para a implantação da gestão do conhecimento. Essas fases da implantação da gestão do conhecimento são de acordo aqui com o Gutierrez. Ele vai propor 3 fases. A primeira fase ele vai chamar de fase de análise, e nessa fase ele vai dividir em 2 etapas, que é a etapa de auditoria, tá? A etapa de auditoria e a etapa de mapeamento. Mapeamento, você tem lá no livro texto da disciplina também esses conceitos. Então, na auditoria, é identificar os conhecimentos que são necessários, importantes para alcançar os objetivos que a empresa se propõe a cumprir. No mapeamento, é justamente se fazer uma compilação, verificação de quais conhecimentos se tem, né, nas pessoas, nos documentos, e o fluxo desse conhecimento. Então, eu vou comparar, né, aquilo que eu auditei com aquilo que eu mapeei. Depois, nós vamos ter a fase do projeto. Na fase do projeto, ela vai envolver justamente o planejamento de um programa de gestão do conhecimento, né? Então, quando eu vou planejar o processo de gestão, vou estruturar, né, as pessoas, os papéis que devem exercer para fazer esse desenho dos recursos da gestão do conhecimento. Para isso, a gente pode se valer ali dos modelos que são apresentados pelos autores que a gente aqui estudou, por exemplo. Voltando no quadro, e isso, obviamente, que o projeto ele é adaptado às necessidades, ao contexto de cada organização. E a terceira fase, que é a implementação propriamente dita, né? Então, quando se implanta, e geralmente, dentro da organização, a gente vai pode trabalhar, por exemplo, com um projeto piloto, pode trabalhar com fases, né? Então, eu vou começar a fazer uma primeira fase, e para isso a gente pode pensar lá naquelas escalas, nos níveis de maturidade. Então, eu não vou, né, começar lá já, se eu não tenho nada na empresa, eu já começo lá do topo. Não, eu vou ter que começar passo a passo. Então, eu fazer ali um projeto piloto, fazer por etapas, né? Então, essa implementação também tem que ser feita com cuidado. Bom, então ali no próximo quadro, nessa fase de implementação da gestão do conhecimento, um outro aspecto importante que é proposto aqui no guia prático do programa dos 12 pontos, dos 12 passos, né, também do Norte, ele coloca o seguinte,
Que esses 12 passos seriam, primeira coisa, a sensibilização para a gestão do conhecimento. Então, perceba, sempre trabalhando aqui com as pessoas, sensibilização das pessoas, a informação, conhecimento, né, que a gente passa para as pessoas sobre o que vai acontecer na organização é muito importante. A vinculação da gestão do conhecimento com a estratégia empresarial, esse é um outro fator extremamente importante que a gente viu, não pode estar desvinculado. A configuração, o terceiro passo seria a configuração do ambiente. O quarto, o desenvolvimento do conhecimento, né? Então, fontes externas, buscar fontes externas, né? Onde a gente possa ter esse conhecimento a respeito da gestão do conhecimento, né? Então, os modelos, aquilo que já foi adotado em outras organizações, aquilo que já deu certo, né? O desenvolvimento das competências, a transferência geracional de conhecimento, ele vai falar que é esse sexto passo. Um outro passo importante é fomentar a inovação e a criatividade dentro da organização. O outro seria a gestão de projeto ao conhecimento, a integração da gestão de conhecimento aos processos de negócios. Então, não é só, por exemplo, esses processos de negócios, a gente pode pensar aí nos processos de RH. Mas não são só nos processos de RH. Vamos pensar na lavanderia. Quais são os processos que a gente tem dentro desse negócio lá da lavanderia? Né? Tem a própria, por exemplo, separação das roupas, a busca, a parte de logística, a parte de compra. Então, eu tenho vários processos que acontecem dentro desse ambiente organizacional. O fomento da troca pessoal de conhecimento. Então, para isso, novamente, a gente tem que criar ambientes, né, para que isso aconteça, uma estruturação e transparência, as pessoas precisam saber o que está sendo feito, né, com toda essa informação, com todo esse conhecimento que está sendo gerado através delas dentro da organização, a aplicação coerente de valores da organização. Então, esses valores coerentes aqui, eles estão dentro do quê? Estão dentro da cultura organizacional, aquilo que a organização valoriza. Então, não adianta eu fazer uma declaração de valor, né, falando que eu valorizo ali os valores da empresa, é o conhecimento, se na minha forma de gerenciar a organização eu não tenho espaço para isso. Tá? Então, essa aplicação coerente dos valores da organização, ela é importante, aquilo que a gente vai transpor, né, do papel para a prática mesmo. Tá? Então, ali no próximo quadro, nós vamos falar a respeito desses recursos para mobilizar as pessoas na gestão do conhecimento. Tá? Então, os recursos para mobilizar as pessoas na gestão do conhecimento. Então, que a gente já viu que é muito importante essa mobilização. Fornecer, olha, novamente, fornecer ampla informação sobre a empresa. Então, as pessoas, elas sentem confiança, elas confiam quando elas conhecem. Né? Então, se ela tem informação, ela vai confiar, ela vai se engajar, né? Muito mais fácil dela se engajar. Se ela não tem informação, se ela não sabe o que está acontecendo, por que aquilo está sendo feito dentro da empresa, dificilmente ela vai se motivar, vai se engajar, vai se identificar. Voltando no quadro, também criar condições para participação e cooperação. Essas condições, elas são criadas no próprio dia a dia, né, das atividades. Então, eu tenho que criar essas condições através de espaços, que podem ser espaço físico, reuniões, podem ser espaços virtuais, pode ser a maneira, né, como eu gerencio a empresa, os recursos que eu emprego ali, os processos, né, que são também feitos. Então, criar a condição para que as pessoas possam participar, possam cooperar, tanto com o conhecimento, né, um conhecimento explícito, quanto aquele conhecimento tácito dela também. Voltando, então, aqui no quadro, permitir a avaliação do estado da gestão do conhecimento. Né? Então, isso também é importante, essas medições. Né? Então, se eu estou implantando algo novo, se eu estou implantando algo ali, um processo, é importante que eu pense também na implantação, como que eu vou, nesse gerenciamento, fazer essa medição. De que forma, que indicadores que eu vou utilizar, que medidas, né? Quando a gente fala de medição, é medidas. Então, ali a gente pode ter aspectos qualitativos e aspectos quantitativos, né? Mas sempre pensando como transformar, às vezes, um aspecto qualitativo, que é uma satisfação, uma percepção, em algo que eu possa medir, que eu possa quantificar. Voltando, então, no quadro,
implantar pequenas mudanças na gestão do conhecimento, né? Porque se eu vou avaliar o estado, pode ser que eu também preciso realizar algumas mudanças. Preparar a equipe para assumir responsabilidade, ampliar, né? Então, um outro passo também é ampliar a equipe inicial, conforme isso vai andando e vai crescendo dentro da organização. O 7º ponto aqui é proporcionar formação adequada em gestão do conhecimento também para as pessoas, enriquecer as tarefas, trabalhar com equipes autônomas e semi-autônomas, né? Quanto maior o grau de liberdade e responsabilidade que as pessoas têm, maior o potencial de criação. Maior esse potencial, né, de criação e de geração de conhecimento. Então, quanto mais livre, né, menos rígido a forma de trabalho, mais vai permitir essa criatividade. Controlar, né, no último aspecto, controlar, avaliar, revisar todo o processo, já que a gente está falando aqui de gestão. Não tem como fazer gestão se não fizer isso. E já no próximo quadro, recapitulando, nós vimos que a implantação da gestão do conhecimento compõe-se de 3 fases, que é a análise, o projeto e a implementação. Para implantar a gestão do conhecimento, é necessário conhecer as tecnologias de informação e comunicação que darão suporte, considerar a cultura organizacional, analisar a possibilidade de utilizar os 12 passos para a implantação da gestão do conhecimento e também os 10 recursos para mobilizar as pessoas na gestão do conhecimento. E eu gostaria agora de propor aí uma atividade com vocês. Vamos lá no quadro, uma atividade de interação. Então, vamos pensar o seguinte, você foi contratado para auxiliar na gestão de pessoas de uma pequena empresa, uma loja que comercializa roupas para ocasiões especiais, como casamentos, aniversários e formaturas. A loja tem 2 sócias que são irmãs e opera com 10 consultores de moda e 4 costureiras, atendendo ao público adulto e feminino e masculino. Você pretende colaborar para a implantação da gestão do conhecimento. Qual a influência da cultura organizacional para a gestão do conhecimento? Quais os fatores, bloqueadores e facilitadores para implantar a gestão do conhecimento num ambiente como esse, né, numa empresa? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam encaminhar as respostas que vocês tenham para essa atividade e também, se vocês já quiserem, podem ir encaminhando perguntas, dúvidas ou comentários que vocês queiram fazer a respeito do conteúdo que a gente trabalhou até aqui, tá? Então, vou dar um tempinho, daqui a pouquinho eu volto. Bom, voltando, nós temos uma pergunta aqui do pessoal de São Paulo. A gestão de conhecimento abrange todas as áreas da empresa, mais especificamente fica centralizada em algumas das áreas? Bom, ela abrange todas as áreas da empresa, né? A gente pode ali pensar que essa formalização, né, ela vai ter ali um suporte muito grande da área de gestão de pessoas, mas ela não é centralizada somente nessa área, porque ela deve abranger toda a organização. É um modelo de gestão para a organização como um todo. O pessoal de Itajubá está fazendo a seguinte pergunta: gerir pessoas exige processos cuidadosos de retenção de talentos e a gestão de conhecimento está intimamente ligada à gestão de pessoas, correto? Correto, pessoal. Está bem relacionado porque a gente viu, né, que a gestão do conhecimento não tem como fazer ela sem o envolvimento das pessoas, não tem como gerar conhecimento na organização sem o envolvimento das pessoas.
O pessoal de Itajubá, novamente, perguntando, implementar a gestão do conhecimento dentro de uma empresa que possui outras empresas parceiras terceirizadas, podemos aproveitar essa parceria para enriquecer este processo? Nossa, deve muito, né? Porque quanto mais ali envolvimento, quanto mais cabeças pensando, né, maior vai ser o enriquecimento desse processo, né? Obviamente que a gente tem que construir aí um modelo, né, que dê conta disso. Tá? Então, isso pode ser feito aos poucos, mas eu achei muito bacana, né? É bem interessante, sim, se pensar nessa parceria. Bom, pessoal, a gente está chegando no final desse encontro, né? Desse nosso terceiro encontro. Na semana que vem a gente está novamente, aí na próxima unidade, a gente está novamente se encontrando para a quarta unidade. E eu desejo a vocês aí, né, tudo de bom e a gente então se vê nessa nova oportunidade aí na quarta unidade. Até mais!